porque ele seria o pior pecado de todos. Tipo clickbait, o cara fala, fica atento, olha, vai falar do pior pecado de todos. Não, o pior pecado de todos é a blasfêmia contra o Espírito Santo, então não é esse. Mas o que semeia discórdia entre os irmãos, porque tem uma tabela poético/profético dentro de Provérbios e traz um sentido tão grande sobre como nós somos ou como nós devemos ser como irmãos e como a gente tem que, às vezes, deixar um pouquinho de lado a nossa opinião pessoal em detrimento da opinião do outro. É uma loucura, tá? E eu fiz um estudo, inclusive, em cima do hebraico sobre as palavras, não vou me estender tanto, porque eu gosto de montar estudos, mas vocês vão gostar porque vai fazer sentido pra gente. É mais ou menos a manutenção da fé cristã. Quando você precisa fazer a manutenção da fé, não é? É quando o pai ensina o filho a cortar o pão da forma certa, ou a mãe ensina a filha como dobrar a roupa certa no guarda-roupa. Às vezes o Senhor tem que usar a gente para lembrar de coisas básicas da fé cristã, não é? Para que a gente continue andando no caminho, não é? Receberam, Tita? Não, cachorro. Tá com sede? Olha, Tita, não estava, mas nesse momento que eu te vi, me deu uma sede. Esta água é patrocinada por Gasfajol, tá? Gasfajol, fábrica de joias. E por Colbran, caixas d'água. Caixa d'água. Pensou em água? Pensou em Colbran, caixas d'água. Falando em joias, vocês perceberam que eu não estou usando minha aliança? Psicóloga que lida com relacionamentos. O que isso te diz? A Paty me diz assim, ó, eu sou psicóloga, eu lido com relacionamento. Eu já olho o casal, eu já mapeio. Mapeia isso aqui, psicóloga. O que diz? 24 de março. Isso aqui significa... Depois que a tia Lúcia disse o quanto custava o ouro, eu já dei entrada no apartamento com a minha aliança. Eu levei na Caixa Econômica e falei assim, viu, pega aqui, zera minhas contas na vida. Mas dá o preço de uma bike boa. Tá louco? Não, eu tô esperando a minha aliança nova da Gasfajol de 25 anos de casamento, tem mais 2 de namoro. Tinha que ter algum adendo ali. São 27 anos aguentando essa mulher. Que Deus me conceda graça e misericórdia nos próximos anos. A Francine quer 50 anos, tá louco? Mas eu tô orando para Jesus voltar esse ano ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que semeia discórdia entre os irmãos? Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. O ideal seria que nós lêssemos do 12 ali, porque fala sobre o homem vil. A gente vai ler depois. Mas Provérbios 6, do 16 ao 19. Deixa eu fazer uma marcação coloridinha aqui. Acharam? 6 coisas... eu vou ler numa tradução, mas aí, na Nova Almeida atualizada, aqui é a tradução que eu uso. Mas eu queria que, se vocês tivessem traduções diferentes, vocês pudessem dizer qual é o termo que está na tradução. 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Qual palavra tem na Bíblia de vocês? Aborrece e abomina. 6 coisas o Senhor aborrece, E abomina. a 7ª o Senhor abomina. Tem alguma outra palavra diferente? Odeia e detesta. São as mesmas que minha. Mas alguém tem uma tradução diferente? Tá? Mas vocês já percebem que tem um peso, né? 6 coisas o Senhor odeia. E uma 7ª sua alma detesta. Aí tem a listinha. A listinha é: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos, ou o que semeia contenda entre os irmãos. Então a gente começa a olhar aqui para Provérbios 6, do 16 e 19, depois a gente vai ler o 12 para entender o porquê que está falando isso. Nós entendemos a preocupação do Senhor em relação ao caráter do ímpio, tá? Ele não está falando sobre o crente. Esse texto é exclusivo sobre o ímpio. Mas a minha análise será se nós não estamos fazendo coisas que são exclusivas do ímpio? Que a gente está errado, né? Porque
Deus está cobrando aqui o ímpio, o pecador, o que não tem Deus no coração. Mas se a gente olhar essa listinha e pensar, eu tô andando nessa onda aí. Então eu tô com o meu pé pro lado do ímpio, do pecado. E essa é a nossa chamada de atenção, tá bom? Então quando a gente olha isso aqui, ó, primeira coisa nós temos que dar uma olhadinha nos versos 12 ao 15, que aí o texto vai chamar o homem de Belial, ou o homem perverso. Verso 12, perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca. Pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, está sempre planejando mal e semeando discórdias. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, de um momento para o outro, ficará irremediavelmente arruinado. Vai dar um negócio nele que vai arruinar a vida dele. Quem? O ímpio, o homem perverso e vil. Tem algumas traduções que chama o homem de Belial. Belial é uma tradução para o demônio. E aí vem a listinha, 6 coisas o Senhor odeia, que a gente já leu. Se a gente for olhar essas 6 coisas, queridos, vamos dar uma analisada. Nas primeiras 4 delas são morfológicas, né? Primeira, olhos. Segunda, língua. Terceira, mãos. Quarta, corações. Primeiro, olhos altivos, não é? Soberba, orgulho, arrogância, que se coloca acima de todos. Aquele olhar altivo. Vocês já entraram... É uma piada, tá? Mas às vezes funciona essa piada. Vocês já entraram na loja de roupa chique? Loja de rico? O vendedor não te atende como se ele fosse mais rico que você? Sim. Só pra vocês entenderem o que são olhos altivos. Né? A cara do vendedor da loja chique achando que ele também é chique. Né? Ele te olha assim. Aí termina o expediente, ele entra na lotação e vai pro bairro lá, ele mora porque ele é vendedor. Mas ele tem uma postura, porque ele atende a fina nata na sociedade. Não é? Como são os vendedores na Gaspajol? São assim, tia Lúcia? São humildes e acolhedores e abençoados? Vocês podem ir na Gaspajol comprar, que lá não tem olhos altivos. Mas eu já entrei em loja que o cara me mediu de alto a baixo e me olhou assim, tipo, pobre, coitado. Não consegue comprar as nossas roupas. Aí eu cheguei num shopping, uma vez do jeito que eu sou colono, era da Ricardo Almeida, que é uma marca cara, né? Eu cheguei para um cara, aí um moreninho magrinho veio assim, bem vestido. Chegou, boa tarde. Eu falei, quanto custa aquele casaco? Ele olhou com um sorrisinho e falou, não é um casaco, é um blazer. Aí eu falei, quanto custa o blazer? Ele falou, R$8.500. Eu falei, se eu comprar, eu posso chamar de casaco? Ele falou, depois que o senhor comprar, pode. Eu falei, não gostei da cor. E fui embora. Mas é isso, você entendeu? Então, às vezes, a pessoa tem essa altivez nos olhos, essa arrogância. E não é porque ele é melhor do que você. Porque, normalmente, quem é melhor do que você é mais humilde do que você. Cara, você vê uns milionários. Aqui em Chapecó tem muito milionário, né? Muito rico. O cara, você olha pro cara, você... chinelo de dedo, bermuda. Tá nem aí. É uma máxima, né? O que não tem quer mostrar que tem. E o que tem, não mostra o que tem. Não é? Os emergentes, né? A primeira coisa que os emergentes fazem, né? É se encher de ouro. Que Deus abençoe, que muitos emergentes apareçam. Que Deus abençoe, né? Mas o cara é emergente, ganhou um dinheirinho, já com colar de ouro, pulseira. Aí você vai ver o milionário. Eu tava vendo um negócio no Instagram, a festa de aniversário do Neymar. Um bolinho, que o meu bolo tá mais bonito que o bolo do Neymar. Um bolinho, chinfrim, um negocinho, galera. A festa de aniversário da minha vizinha. Tinha um negócio que abria no meio do bolo, saía fogos. Você entendeu? É mais ou menos isso, né? Quem tem, não mostra que tem. O segundo problema do ímpio, a língua mentirosa. Vocês sabem qual é o grande problema da mentira? A gente vai falar assim, um monte de problemas, né? É demonstração de mau caráter, às vezes a mentira, ela tá carregada de um monte de inveja, um monte de outros sentimentos e tal. Mas vocês sabem qual é o grande problema da mentira? Quem chuta qual é o grande problema da mentira? Não se sustenta, ok. Mas não é lá ainda. Tem um problema pior do que esse. Tem perna curta, mas também não é esse aí. Vício da mentira. Se torna um vício, vira mitomaníaco, também, mas ainda tem uma coisa muito pior. A Bíblia fala em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira.
O diabo é o pai da mentira. E os seus filhos lhe fazem o que é comum. Então todo mentiroso é um filho do diabo. E não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está falando. Então o cara, não, mas a mentirinha branca. Gente, não existe mentira branca, não existe mentira verde, ou pistache, Dani, não existe mentira. Laranja, não existe. Mentira é mentira. Não, mas fala que eu não tô. Você tá? Então você está mentindo. Está mentindo. Não, pastor, mas eu menti por um bem. Que bem que você mentiu? Porque a pessoa não vai suportar a verdade. Cuidado. Eu sei que a verdade é difícil, mas a verdade liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Está falando de Jesus, porque João 8,32, depois João 8,36, né? Se o Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Mas a verdade, ela é libertadora. A verdade é libertadora. Muitas libertações que eu tive no meu caráter, no meu casamento, na minha estrutura pastoral, foi porque pessoas de Deus, homens, que às vezes não eram nem meus amigos, mas eram homens de Deus, chegaram para mim e falaram a verdade na minha cara. Você está errado. Não é assim. Teve um amigo meu uma vez que me chamou de imbecil. Você é um imbecil pelo que você está fazendo. E eu fiquei bravo na hora, né? Porque eu sou colérico e tal. Depois eu fui pensar. Quando o sangue esfriou e o cérebro oxigenou de novo, eu fui pensar na raiz léxica da palavra imbecil. Aí eu falei, eu sou imbecil mesmo. E eu consegui mudar. É difícil ouvir a verdade. Falar a verdade é gostoso. Quando você tem razão e fala a verdade, não é? Briga com a sua mulher e tem razão. E fala a verdade para ela. É a sensação mais gostosa que existe no mundo. Você falar e a tua mulher baixar a cabeça e falar assim, você tem razão. Você, eu tenho razão. Você nunca tem, mas agora você tem. Mas quando você está errado e alguém fala a verdade, é terrível. Então a mentira, além de ser oposta à verdade, a mentira, ela é filha do diabo. Então esse é o grande problema, porque a gente começa a acostumar com mentirinha e não é pelo nosso mau caráter, porque nós temos um bom caráter. Então por que nós temos bom caráter e nos acostumamos com mentirinha? Porque o diabo está conseguindo de alguma forma ir gotejando ali, sabe, está nos cozinhando em fogo baixo para a gente se parecer com ele e virar filhos do diabo. O louvor dos nossos lábios ao Senhor não combina com a mentira dos nossos lábios. De uma mesma fonte não sai água doce e água amarga. Então o diabo começa a contaminar essa fonte com mentira. É complicado ser mentiroso. Tem mentiroso que a gente sabe que é mentiroso, que o cara é doente, né? Tem que ter tratamento. Eu tinha um menino que era na nossa igreja que ele era tão mentiroso, que a gente não acreditava mais em nada que ele falava. Um dia ele falou assim, uma vez eu fui pescar na Argentina e eu cacei um urso. Falei, não tem urso na Argentina. Entendeu? Mas as mentiras dele eram desse nível. Tinha que internar ele lá no Pinel, lá no Rio de Janeiro. Mas enfim, mas tem gente que mente porque está com a mente contaminada pela impiedade. Terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Essa aí, pastor, eu nunca vou pecar porque eu não mato nenhuma barata, não tenho coragem de matar uma mosca. Como é que eu vou matar alguém? Mas não é só, ou tão somente, sobre assassinato. Mãos que derramam sangue inocente refere-se a qualquer tipo de crueldade, de violência. Você não precisa matar alguém, mas se você deu um tapa na pessoa, que você machucou a pessoa, você tem uma mão que derrama sangue inocente. Não é o derramar sangue ao ponto de matar a pessoa, é qualquer tipo de crueldade. Sangue inocente, o cara que espancou o cachorro, é um sangue inocente, o bichinho é inocente. Então, assim, se refere a qualquer tipo de crueldade, de violência, de injustiça praticadas contra o próximo. E o quarto, então vocês vejam, né? O primeiro é olhos, depois língua, depois mãos. E o quarto, coração que maquina pensamentos perversos. Gente, isso aqui é o shopping center do diabo. Né? Dizem que mente vazia é a oficina do diabo. A oficina produz coisas boas, conserta coisa. Mente vazia é shopping center do diabo. Ele fica passeando. Coração que maquina pensamentos perversos. Tem gente que fica maquinando as coisas. Como é que eu vou fazer para enganar ele? Como é que eu vou fazer para conseguir tal coisa? Eu lembro de um amigo meu que foi para os Estados Unidos e aí, na época, ele era de uma igreja de São Paulo e daí tinha uma igreja lá em Orlando, né, da mesma denominação.
Uma igreja bem conhecida em São Paulo. Não é dessa que a gente conhece aqui, nem tem aqui em Chapecó essa denominação. Aí ele chegou lá e ele era músico famoso, uma banda famosa. Então ele chegou lá na igreja, a igreja recebeu bem ele lá em Orlando. Aí ele falou, pô, eu queria que a minha família na Disney, nos parques da Disney. Aí o pastor falou, ó, a gente tem aqui um Priority Pass, não sei o quê, que eles compram pra ficar o ano todo. Quem mora nos Estados Unidos tem um cartãozinho, tem a foto, tal. Tipo um sócio da Disney, que você pode ir. Vai com o meu cartão. Não, mas tem tua foto, teu nome aqui é João, meu nome é Antônio. Não, cara, bota a mão em cima bota a tua mão, o dedão em cima da foto e passa lá, que vai passar, vai dar. Ele falou, não, cara, mas não sou eu. Daí o pastor olhou pra ele e falou, mano, vai na fé que vai dar. Vai na fé, cara. Vai na fé que vai passar. Vai na fé, mano. Preso até hoje. Banido pra sempre da Disney World. Mas você entendeu? Isso é um coração que maquina pensamentos perversos. É o cara, você entendeu? É o cara que acha que é... Qual é o limite, assim? É, Qual que é o limite? da santidade do pecado. Temos que ter um limite, né? Assim, quando passou pra cá, já... É o pecado. Quando tá errado. O limite é fácil. O limite você chega lá na Disney e pergunta, eu posso entrar com esse cartão? Não. Esse é o limite. Eu posso virar a placa está dizendo, proibido virar à direita. Você chega pro guarda, senhor, eu posso virar aqui na direita? Eu falo, não, tem uma placa proibida. Ah, esse é o limite. Esse é o limite, entendeu? Eu posso, entendeu? O limite é isso, o limite é isso. O limite não somos nós quem estipulamos. E é claro, e é por isso que a gente vive em sociedade. Porque a sociedade estipula limites. É por isso que nós somos de uma igreja, porque a igreja estipula... Aqui é um público misto. Ó, aqui é um público misto. Eu não sei o que o pastor de cada um acha sobre alguma coisa. Alguns me perguntam direto no YouTube, pastor, tatuagem pode? Eu pergunto, o que teu pastor acha o quê? Porque tem pastor que vai dizer, se você fizer uma tatuagem, você vai pro inferno. Tem pastor que vai dizer, pode fazer. Tem pastor que vai dizer pra menina, se você botar um brinco, você vai pro inferno. Tem pastor que vai dizer, se você colocar, tudo bem. A pergunta da Paty, qual é o limite? O limite é o que o pastor falou. Mas eu não concordo com isso. Aí você sai dessa igreja e congrega na igreja que deixa. Mas isso sobre costumes sociais. Agora, se o pastor falar, você pode usar droga que está liberado, a igreja de João 8,44, a igreja do pai da mentira, aí você não vai usar droga porque o pastor falou, porque é óbvio que você segue seu pastor, porquanto seu pastor segue a Cristo. O dia que ele parar de seguir a Cristo, você está automaticamente desobrigado de seguir o seu pastor. Não faz sentido nenhum você ir para o inferno, porque um maluco está falando coisas sem sentido no altar. Não é? E agora, pegando sobre essa questão do limite, que é uma questão interessante, nós temos que ser analistas de tudo e de todos, mas sem ser juízes de tudo e de todos. Nós temos que analisar, porque, afinal de contas, é a minha interação com você que determina duas coisas importantes. Quem você vai continuar sendo a partir de agora e quem eu vou continuar sendo a partir de agora. É a minha interação. Né? Quando o Bruno casou com a esposa... Desculpa, sempre esqueço o nome. A Ellen. Quando o Bruno casou com a Ellen, dificilmente a gente pensa exatamente nisso, de uma forma analítica, mas ele deve ter pensado, a partir de hoje eu não sou mais o Bruno. Agora é Bruno e Ellen. Ou seja, tem coisas que eu gosto de fazer que a Ellen não gosta que eu vou ter que parar de fazer. Tem horários que eu gosto de chegar em casa como solteiro, que agora eu vou ter que deixar de chegar, não posso. O casamento que é de dois solteiros morando na mesma casa é um fracasso. O marido chega a hora que quer, a mulher chega a hora que quer, o marido sai com quem quer, a mulher fala o que quer, faz o que quer, acabou, não tem. Então a gente se condiciona agora a um novo acordo. Qual é o limite? O novo acordo. O que meu marido concorda? O que meu marido discorda? O que minha esposa concorda? O que minha esposa discorda? Não é? Ah, eu vou dar um passo. Lá em casa eu vou dar um passo e a gente pede pra dona Fran. Fran. Daí ela fala, concordo. E nem é por medo dela, gente. É por saber o que pode acontecer. É por prudência. E aí, a sexta coisa já não é morfológica. Não está falando sobre partes do corpo. Está falando sobre uma questão moral, que é testemunha falsa que profere mentiras. Não é? Que é o perjúrio. Então, isso é uma questão moral, que é uma forma extremamente destrutiva de mentira, que é acima daquela mentira que a gente conta, né,
Às vezes até por hábito, por um péssimo hábito. Eu vou dar um exemplo de testemunha falsa que profere mentiras. A mãe, casal, né? Casal de namorados e tal, a menina engravidou. E aí meio que juntaram como chama, né? Os trapos. Mas não casaram nem nada. Juntaram os trapos ali, porque agora a menina está grávida, vai nascer a criança. Brigando demais. Esse é o problema de relacionamentos não planejados. Vai dar muito ruim. Aí chegou um momento que o cara não aguentou mais. Mas isso ele aguentou 5 anos, 6 anos, 8 anos. A menina já tinha 8 anos. E um momento ele não aguentou mais, era muita briga, ele falou, vai dar ruim pra mim, eu vou sair de casa. Pegou e saiu de casa. O que a mãe e o pai, os avós da criança, fizeram? Falaram pra criança de 8 anos, não pra esposa, a companheira, a criança de 8 anos acusar o próprio pai de estupro. A criança foi e acusou o pai de estupro. Acabou, cadeia. Cadeia. O cara ficou preso 10 anos. Saiu no jornal semana retrasada. 10 anos. Quando a menina fez 18 anos, ela se arrependeu de ter mentido e foi na justiça dizer que foi coagida pelos avós e pela própria mãe para dar uma lição naquele pai que engravidou a menina e largou a filha deles com uma criança e sem o marido. Os avós coagiram. O cara foi inocentado, saiu, ele perdeu 10 anos na cadeia. O que fizeram com um estuprador de criança dentro da cadeia? Quantas noites que ele não pôde dormir porque alguém ia fazer o mal com ele? Testemunha falsa que profere mentira. Só que isso é um caso extremo, irmãos. Mas e quantas vezes a gente, numa conversa, acabou sendo a testemunha falsa que profere mentira? Tipo, eu não gosto do fulano. Aí você fala, eu também não. Você nunca pensou sobre isso. Você nunca pensou se você gosta dele ou não. Mas na hora da conversa, quando você começa a falar sobre alguém, começa a criar eu vou chamar do fermento dos fariseus. Começa a fermentar. E aí você começa a gerar na sua mente uma opinião negativa e contrária sobre a pessoa que está sendo citada. Eu já passei por isso, irmãos. Alguém começou há anos, começaram a falar sobre alguém lá em casa e falar sobre a pessoa, e enquanto eles estavam falando, eu fiquei pensando, nossa, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Só que eu nunca tinha pensado sobre a pessoa assim, eu sempre tinha achado a pessoa outra coisa. Aconteceu recente isso. A gente estava num restaurante, e aí o dono do restaurante falou assim, onde você almoça? Eu almoço em tal lugar. Lembra? Daí ele falou, aquele cara lá tá trabalhando lá? Eu falei, tá. Pô, ele foi meu funcionário aqui. Eu gosto dele, mas não existe um cara ruim como ele. Ele é muito ruim. Ele é muito não sei o quê. Começou a falar mal do cara. Até aquele dia, eu nunca tinha olhado para esse cara assim. A minha experiência com ele é ok. Me trata bem, com respeito, não tem muita conversa. Não. Depois daquele dia, eu comecei a olhar para esse cara com mal-estar. Porque uma testemunha, talvez falsa, quem sabe se 100% de verdade. E mesmo que fosse verdade, a verdade precisa passar por uma peneira. Quando alguém vai te falar alguma coisa sobre alguém, você tem que perguntar as 3 peneiras, né? Primeiro, eu preciso saber isso? Eu não precisava saber aquilo. Segundo, você gostaria de que alguém estivesse falando exatamente isso que você está falando para mim? Que alguém estivesse falando sobre você? E a terceira peneira, você atesta que isso é verdade? Eu posso chamar a pessoa aqui na tua frente e falar, ele falou isso. Você vai confirmar essa verdade? As 3 peneiras. Quando você vai falar sobre alguém, tem que passar pelas 3 peneiras. Eu não vou chegar pro Diego e vou falar pro Diego, Diego, Everton, não sei o quê. Por que o Diego tem que saber do Everton? Por que eu estou espalhando? Porque eu sou uma testemunha falsa que profere mentiras. A gente faz isso, irmãos. Mas qual que é a 7ª coisa que abomina a alma do Senhor? O que semeia contenda entre os irmãos. Nossa! Quando Deus fala que odeia as primeiras 6, já são ruins, né? O que semeia contenda entre os irmãos é pior do que o que derrama sangue inocente. Já parou para pensar nisso? É pior do que o que vai diante do juiz, num tribunal, e diz assim, meu pai abusou de mim. E você semear contenda para os irmãos da fé é pior do que a menina de 8 anos condenou o pai dela a 10 anos na cadeia inocentemente. Parou para pensar nisso? Falou sobre os pés? Falei. Pés que é pressa para correr por mal. Pulei, né? Pulei. Obrigado. Descreve a avidez e disposição voluntária na pessoa em ceder à tentação e praticar a maldade. Obrigado, Everton e Dani. Aqui, os pés é a pressa em executar as coisas, acaba cometendo um erro. Sabe quando você não quer esperar o tempo de Deus, aí você
pés que se apressa para cometer o mal? Aí você fala, vou fazer do meu jeito. Aí faz errado, tal, é isso. Obrigado por lembrar. Bom, vamos lá. Qual que é o lance do... É porque, sabe o que acontece? Esse 6 é só uma introdução, porque o meu foco é o 7. O que semeia, contenda entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos é a pior coisa que existe. Por quê? Porque ele é o resultado de vários pecados. É o resultado do pecado da mentira, da inveja, da opinião destrutiva. Não é? Alguém perguntou para mim esses dias atrás, o que você acha do fulano de tal? Eu falei, não acho nada. Não me diz respeito. Ah, mas ele não sei o quê. Tomara que tenha seguro. É o celular? Caiu atrás, né? Então, assim, às vezes, irmãos, a gente acaba caindo no erro de falar sobre pessoas em vez de falar sobre nós. Eu vi uma frase uma vez, não sei se vocês concordam com essa frase. As pessoas inteligentes falam sobre ideias e as pessoas medíocres falam sobre pessoas. Mas isso não tem a ver, um exemplo, se eu estou com uma dificuldade com meu filho, tá lá atrás, o Matheus, aí eu chamar o Diego e a Paty e falar assim, ô Diego, me dá um conselho, cara, tô com um problema com o Matheus e tal. Vocês entendem? Não é sobre isso que a Bíblia fala. Ah, pô, meu marido tá com um problema, ô pastor, me ajuda a achar uma solução. Não é falar mal. Você está relatando uma situação ruim, uma situação que é extremamente má, mas a fim de pedir ajuda. Mas porque diz respeito a você. Diz respeito a você. Agora, tem gente que quer se meter na situação do... Não é sobre semear contenda, mas querem ver sobre o erro de se meter na situação dos outros? Vocês lembram daquela moça da janela do avião? Que a moça estava na janela do avião e a mãe queria que a criança sentasse e a moça agiu corretíssimo. Ela pagou a marcação do assento e sentou na janela. A gente está indo viajar, né, de férias aqui uns dias, de aniversário de casamento. Eu compro todas as passagens e eu pago adiantado a marcação de todos os assentos. Ah, mas vai gastar 5 mil a mais. Eu gasto com alegria. Porque para mim, a viagem com a minha família, o avião faz parte da viagem. Tem gente que fala, eu vou marcar na hora. Chega na hora, você está em 4 pessoas, 3, fica um aqui, um lá e outro lá atrás. Porque não é difícil achar 3 assentos no avião comercial que estejam vazios. Eu já marco antes, não tem problema. Aí eu vou lá e pago caro. Aí vai chegar uma louca lá e fala assim, meu filho quer sentar na sua cadeira. Eu sinto muito, não vai sentar. Eu paguei. A não ser que a senhora me pague. Aí eu te faço um precinho, tipo uns R$1.000 pra senhora sentar aqui. É igual a gente brinca no ciclismo, né? Eu paguei. Como é que é o nome? Eu sou... Possessivo. Não, do projeto de vida. Eu tenho a posse direta. Eu tenho a posse direta dessa cadeira. E o dono da Latam, ou sei lá qual for a empresa, tem a posse indireta dessa cadeira. Entendeu? É isso. Aí, tudo bem. Era só uma discussão entre uma mãe, com uma criança e uma... Sabe quem que fez o vídeo? Uma ninguém. Uma qualquer, uma passageira, que viu aquilo e falou, não, você não é parente da mãe com a criança e não é parente da garota da janela. Uma qualquer pegou o celular, você não vai deixar, agora você vai ficar famosinha. Ela tomou um processo na justiça, a filha dela tomou um processo, depois a empresa aérea processou ela também, e a mãe com a filha processou, todo mundo processou ela. E ela se lascou, sabe por quê? Sabe por quê? Senhora, com licença, a senhora pode me ajudar? Porque essa moça não quer deixar minha filha sentar ali? É uma coisa. Não, ela veio de graça, se meteu, bem feito! E ela conseguiu, a moça fez propaganda até de mercado. Uma propaganda terrível. Eu vi na internet, ela no carrinho, ela com o carrinho, e ela falou bem assim, eu não achei uma janela nesse mercado, mas vou levar o Omo Multi-Ação que está com ótimo preço. Não tem sentido. Mas ela ganhou cachê, Diego. Porque ninguém foi se meter numa discussão e ainda foi processada. Dela apareceu no Fantástico chorando. Mas eu não tinha nada a ver com isso. Azar o céu, minha filha, está sendo processada. Ajudar? O que semeia, ela semeou contenda. Ela ficou no avião. Vocês viram o vídeo? O que vocês acham?
O que vocês acham disso? Olha essa mulher, ela não tem dó de uma criança. Ela semeou discórdia, contenda. A língua foi criada, irmãos, para ser fonte de bênção. Mas o semeador de contendas empresta a língua para o inimigo, para torná-lo um instrumento de guerra. Primeira coisa que o diabo usa na língua de uma pessoa é fofoca. Agora, fofoca já é feio para mulher, mas homem fofoqueiro é uma desgraça. Eu conheci um homem, vou falar porque acho que ele já morreu, que se chamava Seu Valério. O Seu Valério... Ai, rapaz. Ele era fifi. Eu falava pro Seu Valério, Seu Valério, o senhor é pior que a sua mulher. E a mulher do Seu Valério, que também já deve ter descansado, era mais fofoqueira da rua. A mulher do Seu Valério era assim, alguém brigou lá na esquina, ela ia varrer a calçada da esquina. Só que ela morava nessa esquina aqui. Não faz sentido ela varrer a calçada de lá. Não fazia sentido varrer a calçada de lá. Ela pegava a vassourinha dela, botava no meio das pernas e ia. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, já foi. E aí, ela ficava varrendo lá para ver ou ouvir, né, captar as informações do que estava acontecendo lá. O Seu Valério era pior, porque além de fofoqueiro, era mentiroso. Ele contava a fofoca e aumentava a fofoca. Porque fofoca, palavras de Satanás, parafraseando Satanás, fofoca boa é fofoca aumentada. Quem conta um conto aumenta um ponto. Palavra de Satanás, tá? Não tá na Bíblia, tá lá na Bíblia de Satanás. Fofoca boa é fofoca aumentada. Você não vai só contar uma fofoca, você vai mentir um pouquinho. É verdade. Sabia que o irmão tomou um tombo e caiu? Daí quando você vai contar pro outro, ele caiu e rolou. E sabe, ele caiu, rolou e quebrou o dente. E era da Energética. Gente, sai na internet isso aqui, tá gravado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O pior... Não, tem uma linha de advogado, ele te defende. O pior de tudo, não é isso. O pior de tudo, sabe o que é? É que dentro do campo da fofoca, a gente não, porque eu sou há muitos anos eu sou determinantemente contra a fofoca. Mas a gente sempre, a gente conta, alguém chega pra mim e fala assim, posso te contar um segredo? Pode. Aí ele me conta o segredo. Aí eu chego pro Diego e falo assim, Diego, não. E ele fala pra mim assim, não conta pra ninguém. Aí eu chego pro Diego e falo assim, Diego, eu vou te contar um negócio do Bruno, mas não conta pra ninguém. O Diego, pode contar. Aí conta. Aí o Diego fala pra Paty, vou te contar um negócio do Bruno, mas você não conta pra ninguém. A Paty conta pra tia Lúcia. Ó, e vai. Daqui a pouco, todos nós sabemos, mas ninguém contou pra ninguém. Todo mundo naquela olhadinha assim. E deu uma distorcida ainda, né? Porque Não, quando chegou lá no Mateus, já é outra história. telefone sem fio, né? Lembra do telefone sem fio? Exatamente isso. A minha pergunta é, isso é Provérbios, está falando sobre o crente ou sobre o homem vil, o homem de Belial? O homem ímpio, vil, o homem do demônio, o homem de Belial. Sobre quem Provérbios está falando? Sobre o homem do demônio, o homem vil, pecador, ímpio, o homem de Belial. Mas essas atitudes, quem comete? O crente. Nós. Nós. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo... Gente, eu precisava ler Provérbios 6, do verso 12 ao verso 19, e eu precisava ler assim, ó. Deixa eu ver, terminei e falar assim, beleza, nada disso sou eu. Aí eu ganhei o carimbinho de crente aprovado, obreiro aprovado. Eu devia ler. Crente, não. O crente mudou a palavra fofoca por... eu vou te contar um negócio, mas é porque é pra você orar. Sabe o irmão lá, ó? Pegaram o irmão saindo de um bailão lá no carroceiro. Mas é pra orar. Tem uma outra página que é Fala Fariseu. Fala Fariseu. Aí vamos lá então. Atenção internet. Fala Fariseu, Fuxico Gospel. Sabe o que eles são? Servos de Satanás. Porque a Bíblia fala que o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina a sua alma. O que mais semeio é
Servo de Satanás. E o que menos Se disfarçam de crente, mas são endemoniados, filhos do diabo, fazendo isso. É isso. Foi o que eu te Amanhã sai esse corte lá no Fugi Gospel. Pastor Carlos Ribas fala que somos filhos de Satanás. Hã? Foi o que o Tito falou agora há pouco. O Tito falou? Crentalhado do diabo. Crentalhado do diabo. Me perdoe aí os crentes aí. De forma inversa, só para vocês entenderem, de forma inversa. Uma vez nós tínhamos uma igreja na cidade de Ampere, no Paraná. Tá? E aí, um obreiro cuidava dessa igreja, uma igreja nova, recém-aberta, e tinha um povo, tinha umas 30 pessoas congregando lá. E tinha uma diaconisa de uma outra igreja que veio com sua família congregar nessa igreja. Tá? Ela e os 2 filhos. O marido, acho que ela não tinha marido, não sei, enfim. E ela veio. Ela era uma diaconisa de uma outra igreja. E ela veio congregar. Quando ela veio congregar, alguém da igreja me chamou num cantinho e falou assim: essa mulher ela é fecha igreja. Essa mulher, onde ela vai, ela dá problema. É alta voltagem. Alta voltagem, é trifase. No ampere, alta voltagem. De ampere, o Everton foi bem, Everton foi bem. Alta voltagem, alta amperagem. Corrente contínua. Essa mulher, onde ela vai, dá problema, fecha igreja. Essa mulher, se eu fosse o senhor, eu não aceitava ela aqui. Eu vi isso. Só que eu não conhecia a mulher, né? Aí ela foi lá: ô pastor, muito prazer, eu sou fulano. Ô minha irmã, tudo bem? Ó, esse aqui é meu filho e minha filha, uns meninos bonitos. Falei: ó, meus meninos, tudo bem, tudo bem. Tal, ó, sejam bem-vindos, tal. Ó, eu era diaconisa na igreja lá. Falei: seja bem-vindo, irmã. Deixa eu te conhecer 1 mês, 2. Se tudo ok, por favor, vem ajudar a gente no ministério. E aí os obreiros lá, tudo assim, né? Tipo, ixi, a gente já conhece, nós somos da cidade, a gente conhece. Calma, irmão, vamos orar. Se é de Deus, permanece. Se não é de Deus, não perece. Perece. Beleza. Cara, a gente orou para essa mulher. Essa mulher foi a maior bênção daquela igreja. O pastor traiu a esposa, roubou o dinheiro da igreja. Tive que desligar o pastor e fechar a igreja, porque daí não tinha mais obreiro. Tinha comprado madeira, fazendo não sei o quê, tinha mais 4 parcelas para pagar as madeiras lá, ia ficar essa dívida para nossa igreja lá na outra cidade. Essa mulher chegou para mim, isso depois de anos, né? Depois de anos. Essa mulher chegou para mim e falou: pastor, é uma pena, mas assim, ó, não esquenta com a dívida lá. Eu vou ficar dando meu dízimo mais os próximos 4 meses na igreja para poder pagar lá a dívida, para a igreja não ficar com dívida. Essa mulher foi aqui, fechou a porta da igreja sem nenhuma dívida. Ela foi bênção os 3, 4 anos que a igreja esteve naquela cidade. Os filhos dela foram bênção os 3, 4 anos aqui. Mas por que ela era problema lá ou aqui ou lá? Era alguma... Sabe o que acontece? Quando você fala de uma pessoa, você impede a mudança dela. Ah, mas ela era uma treva. Tudo bem, ela pode ter sido uma treva. E se ela decidiu mudar? Agora ela vai chegar aqui e eu vou dizer: essa mulher não tem chance de mudança, porque ela é uma treva. Não. Ela foi uma treva lá. Aqui ela vai ser uma bênção. O problema é que as pessoas não conseguem mais mudar o caráter, porque nós não acreditamos na mudança. E aí a pessoa já mudou. E você não é mais aquela pessoa que você era. Você é uma nova criatura. Você se converteu de verdade. Você foi um péssimo crente, agora você é um bom crente. Você foi uma pessoa mentirosa, você não mente mais. Você caiu na real, virou a chave. Mas se as pessoas ficam semeando contenda, todo lugar que você for vão falar: e ó, chegou ali o mal pagador. Chegou ali o mentiroso. Ó, chegou... Viu? Então e a prostituta que se converteu? Todo lugar que ela chegava, nós vamos chamar ela de prostituta? Maria Madalena deve ter passado por isso, naquele tempo de Jesus. Jesus não condenou ela, mas todo mundo condenava. Né? Pensa, José. Tem pastor que chama o José do Egito, né? Às vezes sai, né? Não é José do Egito. Ele foi para o Egito como escravizado. Deus honrou ele durante a escravidão, se tornou um governador, mas ele não foi por vontade própria, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Mas a pecha de ser o escravizado do Egito nunca saiu. Todo mundo fala o José do Egito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gostaria muito que as pessoas olhassem e falassem: ô, quem te viu, quem te vê, hein, irmão Tito? Poxa, que bênção. Eu conheci um pastor que ele era lunático, pastor Mário Alberto, lunático, alcoólatra, e andava nu na Estrada Velha de Madureira, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Todo mundo via ele como um lunático andando nu
Ele falava que ele estava possuído pelo mesmo espírito que estava naquele gadareno, que fazia ele andar nu nos cemitérios. Ele ia para os cemitérios, ficava a noite inteira no cemitério nu. Até que os irmãos de uma Assembleia de Deus ganharam ele para Jesus, oraram por ele foi liberto. Hoje ele é pastor, ele é formado em direito, ele é conferencista, ele é uma bênção. Sofreu um problema no casamento, a mulher dele abandonou de uma forma terrível, inimaginável. Vocês não vão nem conseguir imaginar como foi a forma que ela abandonou ele. E ele ficou de pé, firme no Senhor. Deus deu uma outra esposa. Tal. Quem te viu, quem te vê. Mas se eu ficasse falando, tu não é o cara que andava pelado? Tu não é o lunático que andava pegando latão de lixo, ele pegava a lata de lixo e jogava o lixo nele. E andava cheio de lixo na rua. Então, o grande problema é que aquele que semeia contenda entre os irmãos, ele tem um poder destrutivo da língua. Ele empresta a boca para Satanás. E eu prefiro 1000 ímpios na igreja do que um crente que semeia contenda. Por quê? 1000 ímpios vão falar mal de você, ninguém vai acreditar, o cara é ímpio. Mas se o crente que empresta a boca para Satanás falar mal de você, eles vão dizer, o irmão fulano falou, deve ser verdade. Pô, o presbítero irmão Everton que está falando. É o irmão Giovanni, é o irmão Tito. É a irmã Maristela que falou. Agora, vem um louquinho, beberrão, tabagista, mulherengo, e fala mal de você, você vai dar bola? Claro que não. Esse louco, nem crente é. Você é um pecador, é um ímpio. Está sendo usado pelo diabo. Mas quando nós somos usados pelo diabo, ninguém acha que nós estamos sendo usados pelo diabo. Porque é o irmão fulano que falou. Por isso que 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª sua alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. A raiz da contenda é a soberba. Irmãos, eu vou ler Provérbios 13, verso 10. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. Da soberba só resulta discórdia. Isso faz parte da soberba. Provérbios 26, 20. O que é isso? É o freio nas intrigas. Então o que nós vamos fazer? Aqui vai vir a solução, tá, irmãos? Quando alguém vier falar de alguém para você, você fala assim, irmão, não tem interesse. Usa as 3 peneiras. Eu preciso saber disso? Diz respeito a mim? Não. Eu vou resolver o problema? Não, não vai. Para mim é mais difícil, porque eu sou pastor, todo mundo traz todos os problemas, todo mundo para mim. Mas para vocês, eu preciso saber? Eu vou resolver? Não. Primeira peneira. Você gostaria de que o que você vai falar para mim fosse falado sobre você para alguém? Não, não gostaria. Não falo. Terceira peneira. É verdade? Eu posso chamar a pessoa e fazer uma cariação, você e a pessoa? Eu sempre fiz isso na nossa igreja. Quando alguém vinha fofocar com alguém, eu trazia a pessoa que falou, a pessoa que foi falada, e a gente sentava na mesa e conversava. Doeu umas 10 vezes. Depois disso, 15 anos pastoreando, nunca teve um escândalo de fofoca na igreja. O povo aprendeu. O povo falava, se eu fofocar e o pastor descobrir, ele vai me levar e quem eu falei junto, e eu vou ter que provar o que eu falei. Acabou, não tinha mais fofoca na igreja. Olha, o freio nas intrigas. Provérbios 26, 20. Acharam? Provérbios 26, 20? Sem lenha, o fogo se apagará. E não havendo intrigante, cessará a contenda. É o famoso quando um não quer, 2 não briga. É esse aqui. Então, quando alguém vier trazer contenda, semear contenda entre os irmãos, não seja você a lenha que vai botar fogo e vai aumentar a fogueira. Seja você o que vai falar, não, desculpa. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Às vezes, meu irmão, não tenha vergonha de ajudar o teu próximo. E ele não ser boca do diabo. Chega e fala, irmão, não tem interesse. Não tem, tá bom? Importante isso, amém? Quantos entendem? Porque a gente precisa viver a fé que Jesus Cristo nos trouxe, uma fé genuína. Vocês sabem que a fé vem pelo ouvir, mas a fé também sai pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Muita gente creu em Jesus por ouvir, mas muita gente deixou de crer em Jesus por ouvir a fala de alguém. Muita gente deixou de crer em Jesus por ouvir a fala de alguém, tá bom? É isso. Eu não vou falar a minha análise dos textos hebraicos, foi muito bem feita, mas se vocês quiserem eu posso mandar no grupinho para vocês. Eu fiz toda a análise, todas as palavras em hebraico, ficou chato, eu sei, eu me empolguei. Tá tudo aqui, ó, todas as palavras em hebraico, ó, 7 em hebraico,
que é Shesh, e 6 é Shesh, 7 é Veshevá, e aí todas as coisas, a estrutura anatômica dos olhos, blá. Eu vou mandar no grupo para vocês poderem ler, tá bom? Próxima aula, cada um decora duas palavras Em hebraico. Em hebraico. Então, para a gente encerrar, leiam Gálatas 5:16 e Gálatas ao 21 e Gálatas 5:22 ao 25, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí vocês vão entender que dentro das obras da carne, o texto diz assim, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, quanto mais perto de Deus vocês estão, menos perto da carne. Porque a carne e o Espírito lutam e etc. Mas aí, o verso 18 diz, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí tem uma série de obras da imoralidade sexual, daí vem as obras religiosas da carne, e aí vem ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, que são o que semeia contenda entre os irmãos, e mais outras tantas, aí o apóstolo termina dizendo, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é só um problema aqui, é um problema eterno. A gente perde a salvação por praticar essas coisas. E aí o fruto do Espírito, vocês sabem, alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um pastor foi pregar e ele falou assim, irmãos, semana que vem eu vou pregar e eu já quero adiantar o texto da minha mensagem para os irmãos lerem durante a semana. Então, quantos poderiam ler durante a semana? Daí os irmãos, amém, amém. Então eu vou pregar sobre Marcos 17. Vocês leem o capítulo 17 todo de Marcos? Para já ficar introduzido o texto, aí todo mundo, sim. Daí ele foi no domingo seguinte, falou, irmãos, quem lembra domingo passado que eu pedi para vocês fazerem uma leitura? Todo mundo levantou a mão. Marcos 17, quantos leram? Metade da igreja levantou a mão dizendo que tinha lido. A metade que não leu ficou envergonhada, com a mão baixa. Porque, o pastor pediu, não li, dei mole e tal. Daí o pastor falou, tá bom, eu vou pregar sobre a mentira. Então abra suas Bíblias em João 8:44, tá, o diabo é o pai da mentira, porque Marcos só tem 16 capítulos. Então a metade da igreja que leu o capítulo 17 de Marcos tirou de algum lugar, mas não existe esse capítulo. Fonte, voz da minha cabeça. Eu vou pregar sobre a mentira, então a metade que leu Marcos 17... Vocês tiraram o capítulo 17 de algum lugar, porque não existe Marcos 17. Né? E viu? E a humilhação se tornou em glória, né? Porque aqueles que ficaram humilhados por não terem lido, falaram assim, pelo menos eu não sou mentiroso. Vamos orar para Deus nos capacitar? Vamos orar para Deus nos capacitar? Vamos orar para Deus, para Deus nos ajudar, blindar a nossa mente, porque o diabo é tão astuto que o diabo ele vai gotejando e nos faz ser ferramentas. Eu não estou falando aqui de possessão demoníaca, nada disso. É usar a nossa carnalidade, as obras da carne, usar a nossa humanidade, usar a nossa indignação, o nosso senso de justiça, as nossas opiniões sobre A, B, C, o que deve e o que não deve ser feito, com a vida dos outros, óbvio. E a gente acaba sendo usado pelo inimigo, como aquele que semeia contenda. Vamos orar a Deus, Senhor, blinda a minha mente. Blinda a minha mente. Coloca um anjo na porta dos meus lábios para que eu não peque. Para que eu possa fazer a vontade do Pai. Amém? Feche seus olhos, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse estudo tão necessário, Senhor. Tão necessário. Nem sempre os estudos são festivos ou alegres, mas com certeza todos eles são importantes e alguns talvez um pouco mais. E este, de fato, é um estudo muito necessário. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja santa. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que nós não nos percamos ao longo do caminho com essas artimanhas de Satanás que nos faz pecar e nos faz sermos ferramentas do diabo. Nós não queremos. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos lábios. Que essa palavra nos incomode, essa palavra nos machuque, que essa palavra nos marque ao ponto de quando nós tivermos aspirações a olhos altivos, pés que correm para o mal, mãos que derramam sangue inocente,
testemunhas falsas que profetizam mentiras, que proferem mentiras, coração que maquina pensamentos malignos, ou aquele que semeia contenda entre os irmãos, seja qual for a área que o inimigo se infiltra na nossa natureza humana e nos faz pecar. Quando isso vier à nossa mente, que nós lembremos dessa mensagem, estejamos blindados pelo Espírito Santo para não cedermos às obras malignas e para sermos bênção pela vida das pessoas e, sobretudo, para glorificar e honrar o nome do Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. Livra-nos da condenação, porque os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E nós não queremos perder a salvação por bobeira, Senhor. Nós queremos nos manter salvos em Cristo Jesus. Obrigado por essa noite, por esse estudo, pelo Teu Espírito Santo que tem inspirado este grupo a aprender a Tua palavra. Continue conosco, Senhor, em todo o tempo, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Agora eu vou fazer uma oração só com os fofoqueiros. Os fofoqueiros podem vir aqui na frente.